E agora, para encerrar, nós vamos contar com a presença ilustre do juiz André, como eu já tinha dito, juiz titular da Vara do Trabalho aqui de Aparecida, que é nosso amigo de longa data. Então, André, você tem a palavra. Muito obrigado, Ronaldo. Queria agradecer a presença de todos. Queria agradecer especialmente aos presidentes do nosso tribunal, são 3 que estão aqui, o atual e os outros, juízes, também desembargadores, meus colegas de trabalho, como a Priscila, a Veridiane, que foi minha colega de trabalho também, agora é professora, e a todos os alunos e aprendizes que estão presentes. Esses 2 dias foram dias muito especiais para mim, porque sendo juiz do trabalho aqui em Aparecida, foi uma oportunidade muito boa de trazer visibilidade da nossa região, a nossa micro-região de Aparecida, e principalmente Aparecida, Potinho e Roseira, aqui para essas grandes autoridades no tema do combate e erradicação do trabalho infantil. Nós temos grandes problemas aqui, nós temos uma feira onde muitas crianças trabalham, muitos adolescentes trabalham, e muitas vezes isso não aparece, não se chega ao judiciário, não se chega à rede de proteção que deveria chegar. Então, um seminário como esse, que trouxe tantas e valiosas e importantes lições e também nos esclareceu, a mim principalmente, eu que sou leigo no assunto, eu não sou especialista no assunto, para mim foi revelador de várias situações que significam uma mudança de cultura, de pensamento, né? De forma que eu agradeço ao nosso tribunal, TRT 15, por trazer esse seminário aqui, já não é a primeira vez, é a segunda vez, mas por estar fomentando esse conhecimento. Muito bem. Há 2 semanas, eu assisti a palestra que foi ministrada pelo Dr. João Batista Martins César, na Faculdade Faro, que é aqui em Roseira, Faculdade de Direito. Ele fez, na verdade, não foi uma palestra, foi um curso importante para os alunos de Direito, para todos que estavam lá, inclusive para mim. Ele trouxe dados, trouxe informações, coisas que eu jamais saberia. A gente não se aprofunda nesse nível, e ele trouxe esses dados, essas informações, e apresentou gráficos, né? Então, foi muito importante a presença dele. Eu sei que mudou a cabeça de muita gente que estava lá. Alguns alunos, tinha um vereador daqui do município de Aparecida que estuda lá e que já se propôs a fazer um trabalho voltado à aprendizagem. Talvez facilite até o trabalho da doutora Mayla, né, ajudando nesse serviço, né? Ele fez uma apresentação, mostrou os números estimados de crianças e adolescentes que trabalham no Brasil e disse que chega a beirar 2 milhões de pessoas, numa estimativa por baixo, né? Ele chegou a dizer que talvez o número fosse muito maior, mas é uma estimativa que está dentro de alguma apuração que foi feita. Eu fiquei pensando nessa hora o seguinte: a população de Aparecida é de 32 mil habitantes. Imagina quantas cidades de trabalhadores, de crianças e adolescentes, caberia nesse número de 2 milhões. Quantas Aparecidas existiriam para caber nesse número de 2 milhões? É um número bem expressivo, não é desprezível. Ele também disse o que já foi afirmado em várias palestras aqui, ontem e hoje, falando sobre os mitos, né, do trabalho infantil. Trabalhar não mata ninguém e é melhor trabalhar que roubar. Ele falou desses 2 mitos, falou de outros, mas esses são os principais que estão na nossa cultura e que presidem nosso imaginário, né? É melhor trabalhar do que roubar. A gente sabe que não é verdade,
que uma coisa não é verdade em relação à outra. Trabalhar não é melhor que roubar para uma criança e para um adolescente. E trabalhar não mata ninguém. A gente sabe que tem dezenas de exemplos de que o trabalho infantil resulta em acidente, em morte, em amputações e também problemas até de natureza psicológica. Ele ainda falou, ele foi tão preciso nesse mini curso que ele nos deu, que ele dissecou todas as normas internacionais, o regramento nacional sobre o trabalho infantil. Isso foi muito interessante, foi muito bom. Ele ainda chegou a conceituar o que seria o trabalho infantil. Para os senhores que são especialistas nesse tema, isso é lugar comum. Mas para nós que não somos, e para os adolescentes e os jovens que estão aqui, ele disse o seguinte, que o trabalho infantil refere-se às atividades econômicas ou atividades de sobrevivência com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes inferior a 16 anos, ressalvada a condição de aprendiz, que é o caso dos aprendizes que estão aqui, a partir dos 14 anos, independentemente da sua condição ocupacional. Em resumo, ele traçou um perfil muito interessante da realidade enfrentada no país sobre esse tema e as diversas medidas que vêm sendo e que podem ser adotadas para o enfrentamento do problema, dando ênfase ao papel da aprendizagem como porta segura para o ingresso do adolescente ao mundo do trabalho. Ele reforçou a ideia que não se pode admitir o trabalho de crianças. Isso é um fato. Criança não pode trabalhar. E adolescente só pode trabalhar se for na condição de aprendiz. Porque, a rigor, é um trabalho mais assistido, é um trabalho que permite um aprendizado. Eu saí dessa palestra, assim, completamente impactado, porque eu não consigo reproduzir tudo que ele disse, mas eu saí impactado porque a gente vai vivendo a vida e vai trabalhando e não vai refletindo com profundidade esses acontecimentos, a gente não tem todas essas informações. Eu falo, eu como juiz do trabalho, que lido com o direito do trabalho há muito tempo, há quase 3 décadas, eu não tenho contato mais com essa realidade, porque essa realidade agora foi assumida pelos GEAs, aqui na nossa região. Nós, juízes do trabalho de primeiro grau, não lidamos mais com isso. Nós passamos para os GEAs. Os GEAs é que vão, no final das contas, instruir e julgar esses casos. Então, nós não temos mais o contato com os processos de crianças e adolescentes. Tive no passado e, em verdade, eu digo o seguinte, foram poucos casos que eu peguei de crianças e adolescentes para julgar. O que eu vi, na realidade, foram situações de trabalho de criança e adolescente que depois redundaram numa reclamação trabalhista quando eles já tinham mais de 18 anos. Não sei explicar a razão disso, mas as ações só foram ajuizadas nesses casos que eu vi, e eu posso citar 2, um muito trágico e o outro também, quando eu estava na Vara de Trabalho de Lorena, antes do primeiro GE ser criado, que foi em 2014. Um caso foi de um rapaz que começou a trabalhar, ele estava perto dos 18 anos, e ele foi trabalhar numa obra, e nessa obra ele não tinha instrução, ele não tinha registro, ele não tinha capacitação, não tinha nada. Ele começou a trabalhar também sem equipamento, e sem orientação, e sem a presença de alguém que pudesse orientá-lo. Ele subiu na casa, era uma casa de 2 andares, e perto da casa, o poste de energia passava por ali com aqueles cabos, esses cabos de luz que a gente vê na rua. Ele estava com uma barra de ferro na mão, não sei qual era o material exato, mas eu sei que ele bobeou e encostou ali na fiação e levou um choque. Não morreu, mas as fotos, eu não gostaria de ver aquelas fotos de novo, nunca mais, que eram horríveis.
Ele não morreu, mas ficou sequelado, e eu acho que ficou sequelado para o resto da vida. Nunca mais vai ter uma vida normal, um jovem. Outro caso também que me impactou muito, que me deixou muito triste, na verdade, era uma moça que disse ter começado a trabalhar aos 13 anos num bar. Era um bar noturno na cidade de Lorena, aqui perto, vizinha nossa. Essa menina, ela trabalhou dos 13 aos 18 anos, mais ou menos, nesse bar, e ela disse que no bar se vendia de tudo. Vendia bebida, vendia charuto, vendia cigarro e vendia droga. E ela, menina, trabalhando lá e vendo tudo isso. Quer dizer, havia uns outros pormenores que eu não vou citar. Mas, e só depois dos 18 anos é que ela foi ajuizar uma ação, pedindo vínculo, que ela não tinha vínculo empregatício, e pedindo direitos trabalhistas, etc. e tal. E ela relatava lá no processo que ela tinha problemas psicológicos em função daquela vivência dela. Enfim, trabalho infantil, nesse caso, trabalho do adolescente no outro caso. Mas ambos não chegaram para o GEA porque o GEA não existia. E se existisse, não chegaria no GEA porque eles já tinham mais de 18 anos. Eles foram parar na vara do trabalho. Mas se referia a uma situação passada, né? Depois da palestra do Dr. João Batista, eu fui para casa. Eu tinha ido lá com meu filho, que está presente, e fomos conversando, e eu fui rememorando coisas da minha própria vida. Todos nós temos história, todos nós temos algo para contar, e comigo não é diferente. Eu lembro que quando eu tinha 11 ou 12 anos, lá no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, cidade de Niterói, o jornal O Globo, ele criou um sistema de entrega dos jornais em fardos para garotos. Se chamava Globinho. O garoto que fazia essa entrega se chamava Globinho. E eu queria ser Globinho. Porque eles pagavam lá, não sei, meio salário mínimo, eu não lembro mais detalhes, mas era uma coisa assim, não tinha vínculo, não tinha nada, mas ele entregava aquilo ali e recebia, depois de uma certa quantidade de dias, recebia o pagamento por esse trabalho. Como é que era feita essa entrega? Seria de bicicleta, botaria os jornais ali, ou a pé, carregando aquilo no braço, e ia entregando. O início do trabalho se dava às 4 horas da manhã. Quer dizer, ainda estava à noite, quando o trabalho se iniciava. Então eu fiquei muito empolgado com aquela ideia, né? Eu falei, opa, vou ganhar um dinheirinho. E eu, criança, muito bobo, sem experiência, sem conhecimento, não conhecia CLT. Para quem não sabe, para os rapazes que estão aí, para as moças que estão aí, CLT é a consolidação das leis do trabalho que regra, né, o direito do trabalho para todos os trabalhadores. E eu não sabia nada disso, não conhecia nada disso, eu era um menino, e eu só pensava assim, vou ganhar um dinheiro, vou fazer um trabalho, depois, quando desse umas 6, 7 horas, eu ia para a escola, tudo bem, está tranquilo. Fui conversar com meu pai. Ele falou, de jeito nenhum. Ele não deixou eu trabalhar como o Globinho. Claro que eu fiquei frustrado, né? Eu não fiquei triste, não fiquei zangado, nada disso. Apenas ele me explicou por quê. Olha, é um trabalho muito perigoso, é árduo, vai te cansar e vai prejudicar, além de ser perigoso, porque você sai de madrugada, fica exposto na rua, você é uma criança, você ainda vai prejudicar o seu estudo e a sua vida. Ora, não é disso que nós estamos tratando aqui? É exatamente isso. Para que a lei, a Organização Internacional do Trabalho, o TST, os tribunais regionais, as procuradorias todas, elas debatem isso? Exatamente por esse motivo, que a pessoa prejudica a sua saúde, prejudica o seu futuro, prejudica o seu psicológico, e, na verdade, é a troco de quê? Bom, eu segui minha vida, continuei, terminei na época não existia fundamental,
né? Então era primeiro grau. Terminei o primeiro grau, o segundo grau, ingressei na faculdade de Direito. E tive contato com o direito do trabalho. Eu, desde o início, me encantei pelo direito do trabalho por vários motivos. Mas, estudando o direito do trabalho, eu me deparei com o livro do Délio Maranhão, que foi ministro do nosso Tribunal Superior do Trabalho. Ele tinha um livro que todo estudante de direito, que depois pensava em fazer concurso público, eram 2 livros clássicos que a gente tinha que ler. Instituições de Direito do Trabalho, que ele participava também como coautor, e esse livro dele, Direito do Trabalho. Era um livro imperdível para quem fazia prova para concurso e estudava Direito do Trabalho naquela época. Eu estou falando do final da década de 80 e início da década de 90. E na parte de jornada de trabalho, ele abria o tema da jornada de trabalho da seguinte forma. Ele dizia o seguinte, que tinha uma publicação no Departamento de Trabalho americano, de 1962, que fazia a seguinte pergunta: por que temos leis trabalhistas e departamentos para administrá-las? E a resposta foi o depoimento de Ellen Siskak, de 8 anos de idade, prestado perante o juiz Gray, da Pensilvânia, sobre seu trabalho em uma fábrica têxtil. Isso que nós vimos hoje, aí fotos, fábrica têxtil. Em 1911, o juiz perguntando a Ellen, Ellen, quando você vai para o trabalho? Aí a Ellen, às 6:30 da tarde. Aí o juiz novamente perguntou, e quando você volta para casa? A Ellen, às 6:30 da manhã. A fábrica fica onde? Ellen, não sei. Leva 1 hora para chegar até lá. E o inspetor, o juiz, e o inspetor me informou que você tem que caminhar através de campos desertos, sujeitos a tempestades. Quanto que você ganha, Ellen? Ellen, 3 centes por hora, senhor. E o juiz arrematou. Se minha aritmética não falha, são 36 centes por uma noite de trabalho. Bem vemos aqui, realmente, a carne e o sangue de crianças cunhados em dinheiro. Esse texto, que estava no tópico que ele estava apresentando sobre jornada de trabalho, tratava sobre o trabalho da criança. Eu sempre me impressionei muito com esse texto, e quando me convidaram para vir falar sobre o combate e falar sobre a atuação do Ministério Público nesse combate do trabalho infantil, imediatamente eu lembrei, essa imagem veio na minha cabeça, porque isso sempre me chamou muita atenção. Inclusive, aconteceu uma coisa interessante. Quando eu estava pensando nessa publicação, também me veio uma outra lembrança. As pessoas de uma outra época, como sou eu gostam, ou pelo menos ouviam as canções de Chico Buarque de Holanda. Quem é que não lembra daquelas músicas dele, Pivete, Meu Guri e Brejo da Cruz? Todos com essa temática. Pois bem, tudo isso que eu falei é para mostrar o seguinte, que há necessidade de um órgão, de alguém que trate, que cuide dessa situação, que promova a defesa dessas pessoas que são crianças e adolescentes na situação de trabalho, que tentem modificar essa situação. Esse papel é desenvolvido por várias entidades, nós vimos aqui. Então, tem os conselhos tutelares, tem os promotores de justiça, tem até os policiais, militares, civis, a Polícia Rodoviária Federal, que nós vimos aqui, mas principalmente os procuradores do trabalho. Esse é um dos papéis principais dos procuradores do trabalho. Eu vou pular um pouco, porque eu já vi que o horário está meio adiantado. O que importa dizer é o seguinte, é que
Dentre as atribuições conferidas ao Ministério Público do Trabalho pela Constituição Federal, pela lei, certamente, dentre as mais importantes, está a prerrogativa de ajuizar as ações necessárias à defesa dos direitos das crianças e adolescentes, inclusive a ação civil pública e a instauração de inquéritos civis e outros procedimentos administrativos, podendo notificar as partes envolvidas para que compareçam à audiência. Foi o que a doutora Mayla mostrou aqui. Forneçam documentos e outras informações, além de fazer inspeções. Quer dizer, o papel do Ministério Público é muito amplo e muito proativo. Nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes, porque o juiz do trabalho ele não pode promover uma ação. Ele recebe a ação, ele recebe os casos para depois julgar. Então, ele depende da ação dos procuradores, dependendo da situação, de advogados, para poder agir, senão ele não pode fazer nada. E os procuradores do trabalho, pelo menos aqui na região, eu já tive o prazer de ter o contato profissional com a doutora Mayla, eu vejo a atuação deles primorosa, eles são realmente muito atuantes. Além disso, quer dizer, o Ministério Público, ele, como já foi visto ontem, tanto de manhã quanto à tarde, eles atuam de uma forma muito mais genérica, eles fazem publicações, eles participam de debates públicos, eles orientam, eles fazem encontros para esclarecer. Então, a atuação também tem esse propósito de divulgar a ideia da erradicação do trabalho infantil. E isso tem gerado consequências, né? A gente vê nos sites, nas publicações dos jornais. Eu vou citar para os senhores alguns casos aqui que eu retirei, né, da internet, mas que vale a pena citar para vermos que realmente a ação da Procuradoria do Trabalho junto também ao Ministério do Trabalho tem sido muito efetivo, tem sido eficiente e tem dado resultado. O G1 publicou, no dia 25 de janeiro de 2021, adolescente é encontrado em situação de trabalho infantil em fazenda no Pará. Vítima foi contratada como ajudante de vaqueiro no município de Jacundá, sudeste do estado. Outra, 2 de agosto de 2017, no site livredetrabalhoinfantil.org. Mais uma vítima do trabalho infantil. Menino de 12 anos morre soterrado em obra no Ceará. Em 2 de agosto de 2017. Desculpa. 31 de agosto de 2022, jornal Globo, G1. Trabalho infantil, 47 menores são resgatados em situação ilegal no Maranhão. 23 de janeiro de 2019, história de Marialma de Jesus retrata a triste exploração do trabalho infantil doméstico. Isso também é publicado no Livre de Trabalho Infantil. 19 de novembro de 2021, 3 adolescentes são resgatadas da escravidão em Casa da Farinha, no Piauí. Com idades entre 13 e 17 anos, garotas passaram 5 meses descascando mandioca. 5 meses descascando mandioca, uma atividade que está na lista das piores formas de trabalho infantil. E aí uma informação sobre o ano de 2023. 702 crianças foram resgatadas de trabalho infantil no Brasil em 2023. Isso até o momento que foi feita essa apuração. O Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 702 crianças e adolescentes do trabalho infantil no Brasil de janeiro a abril deste ano. Os dados foram apresentados na segunda-feira, 12 de junho, data que marca o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Segundo a Auditoria Fiscal do Trabalho do Ministério do Trabalho, constatou-se que 100 são crianças com até 13 anos de idade, o equivalente a 14%. 189 têm entre 14 e 15 anos, o que representa 27% dos casos. 413 são adolescentes de 16 e 17 anos, somando 59% dos registros. Na análise por gênero, 80% dos casos são as vítimas são meninos, um total de 562. Meninas representam 20% dos registros, são 140. Eu vou
pular aqui, porque já passou muito o meu tempo, mas o que ainda tem para se dizer aqui de interessante é a criação dos GEAs, que é o Juizado Especial da Criança e do Adolescente, que trata dessas questões do trabalho infantil, o trabalho de crianças e adolescentes. Ele foi criado a partir de 2014, tem sido criado GEAs, e agora o doutor Samuel disse que vão criar uma câmara especializada no tribunal, é isso? Isso é muito importante para dar celeridade a esses casos, dar uma atenção especial, e isso vai redundar, talvez, né, numa busca maior desses que são os casos de demandas reprimidas, aqueles problemas que não aparecem, que não são alvos da denúncia e que a sociedade ainda não alertou para o fato que deve acabar com o trabalho infantil. Enfim, concluindo, o trabalho infantil, ele existe, não vai ser encerrado por agora, há uma projeção, havia uma pauta para tentar combater e extirpar o trabalho infantil, mas em pouco tempo, mas ele não vai ocorrer por conta de dezenas de situações sociais, inclusive econômicas, mas o que importa é que o combate está sendo feito, o Ministério Público do Trabalho tem se mostrado ativo e acho que com o apoio dessas instituições todas que nós falamos, o resultado vai acabar sendo positivo e nós no futuro veremos um país livre dessa praga. Muito obrigado. Obrigado, André. Parabéns pela sua fala. Você fala que não é especialista, André, mas você traz dados importantes, você traz citações doutrinárias. Então, nossos cumprimentos aqui, e foi muito bom te ouvir. Então, com isso, encerramos a nossa mesa aqui, agradecendo às senhoras e senhores e a todos os aprendizes que estão nos ouvindo, e dizer que foi um prazer imenso estar ao lado de pessoas brilhantes aqui. Muito obrigado.